NBR 7180 Solo – Determinação do limite de plasticidade. Neste vídeo, iremos tratar do ensaio para determinação do limite de plasticidade segundo a NBR 7180, ABNT 2016, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para a realização deste ensaio, admitem-se concluídas a preparação das amostras segundo a NBR 6457, ABNT 2016. Este ensaio deve ser executado em condições ambientais que minimizem a perda de umidade do material por evaporação, preferencialmente em recintos climatizados. Para a execução do ensaio, toma-se metade da quantidade de amostra preparada, equivalente a 100 gramas. Coloca-se a amostra em uma cápsula de porcelana, adiciona-se água destilada em pequenos incrementos, amassando e revolvendo vigorosa e continuamente, com auxílio da espátula, de forma a obter uma pasta homogênea de consistência plástica. O tempo de homogeneização deve ser entre 15 a 30 minutos, sendo o maior intervalo de tempo para solos mais argilosos. Toma-se cerca de 10 gramas da amostra preparada e molda-se uma bola, que deve ser rolada sobre placa de vidro esmerilhada com pressão suficiente para formar um cilindro. Se a amostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 3 milímetros, deve-se repetir os passos anteriores, sendo o tempo mínimo de homogeneização de 3 minutos. Se a amostra atingir o diâmetro de 3 milímetros sem se fragmentar, amassar o material e repetir os passos anteriores sem adição de água. Quando o cilindro se fragmentar, com diâmetro de 3 milímetros e comprimento da ordem de 100 milímetros, com dimensões confirmadas pelos gabaritos de verificação, transferir imediatamente o material para um recipiente adequado para determinação de massa, utilizando balança com sensibilidade de 0,01 grama, para futura determinação de umidade, conforme a ABNT NBR 6457. Repetir os passos anteriores de modo a obter aproximadamente 5 pontos de ensaio. Após a obtenção dos 5 pontos de ensaio, as cápsulas com as amostras de solo são levadas à estufa, com temperatura entre 105 e 110 graus Celsius. Ao saírem da estufa, são levadas ao dessecador, de modo a evitar trocas de umidade com o meio. Quando as cápsulas estiverem em temperatura ambiente, realizam-se novas determinações de massa
a fim de determinar a umidade de cada ponto, conforme a ABNT-NBR 6457. Agora, para o desenvolvimento dos resultados do ensaio executado neste vídeo, utilizaremos os dados obtidos para a determinação do teor de umidade de cada ponto de ensaio para a determinação do limite de plasticidade. No primeiro ponto, o teor de umidade obtido foi de 20,1%. No segundo ponto, 19,7%. No terceiro, também 19,7%. No quarto, 19,8%. No quinto e último ponto, o valor de 21%. Realizando a média destes valores, tem-se o limite de plasticidade, sendo ele de 20%. A média deve ser expressa em porcentagem com aproximação para o inteiro mais próximo. Os valores de umidade são considerados satisfatórios quando não diferirem mais do que 5% da média. Caso não seja possível obter o cilindro com 3 mm de diâmetro, considerar a amostra como não apresentando limite de plasticidade, NP. O índice de plasticidade dos solos deve ser obtido utilizando a seguinte equação: IP é igual a LL menos LP. Sendo que IP é o índice de plasticidade percentual. LL é o limite de liquidez percentual determinado conforme a ABNT-NBR 6459. LP é o limite de plasticidade percentual. Considerando já realizado o ensaio de limite de liquidez, cujo valor foi de 34%, calcula-se o índice de plasticidade, sendo este o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. No caso do solo ensaiado, o valor obtido foi de 14%.